pessoal! O tema da nossa aula de hoje é porcentagem. É muito comum nós lembrarmos de porcentagem como cartazes em desconto, descontos de 10, 20, 30%. Nós vamos ver como eles funcionam na prática. Quando nós iniciamos o estudo da porcentagem, é comum nós iniciarmos com uma figura geométrica parecida com um círculo, onde este círculo ele pode estar fracionado em 4 partes iguais e destacamos uma. Essa uma parte é uma das 4 em que foi repartida a nossa figura. Essa partezinha, ela representa 25% da nossa imagem, ou 25 centésimos. Então, as frações que representam porcentagem, elas são sempre com denominador 100. Também podemos, a partir do círculo, imaginar as frações de 50%, caso o nosso círculo esteja pintado pela metade. E aí nós teríamos, então, 50 sobre 100. E assim por diante. Vamos ver mais um pouquinho de frações. Se 12 bolas equivalem a 50% do total de bolas, que quantidade equivale a 75%? Bem, para isso nós podemos construir novamente o pensamento através de desenho. Aqui, vamos representar 50%, que é a informação dada. 50% desse problema que equivalem a 12 bolas. Então, significa que do outro lado, na outra metade, nós também temos 12 bolas ou os mesmos 50%. 12 mais 12, então, nós já sabemos que nós temos um total de 24 bolas. 100%, então, equivale a 24 bolas. Bem, um outro pensamento que nós podemos ainda construir é que, se repartíssemos a figura em 4 partes iguais, nós poderíamos afirmar que a metade de 50% corresponde a 25%. E que a metade de 12 corresponde a 6 bolas. Pensando dessa forma, nós já estamos com o problema pronto. Por quê? Ao invertermos a parte colorida, nós vamos ter que 50%, cada pedacinho vale 25%. Então, 25 mais 25 são 50. 50 mais 25 são 75%. Agora, para definir, então, a quantidade de bolas, nós tínhamos um total de 100%, que correspondia a 24 bolas, menos as 6, que correspondem a 25%. 24 menos 6, 18 bolas. Então, 75% corresponde a 18 bolas. Vamos ver mais um pouquinho de frações com porcentagem. Quando falamos em porcentagem, é possível fazermos equivalências entre as informações. Por exemplo, neste caso aqui, 100% corresponde a 600. 600 de qualquer informação que estejamos conversando. 1% destes 600 corresponde, então, a 6. Percebam que dividimos por 100. 10% corresponde a 60. Percebam que a informação 1 foi multiplicada por 10, então seu resultado também multiplicado por 10. Por isso, 10% corresponde a 60. 5% ainda daquela mesma informação corresponde a 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30, porque o 1% daquela informação foi multiplicado por 5. E, se quisermos saber outros cálculos ainda associados, nós podemos imaginar que, se 10% de 600 corresponde a 60, 5% corresponde a 30, então 15% corresponde a 60 mais 30, 90. E assim nós podemos seguir induzindo o nosso raciocínio sobre porcentagem. Vamos ver mais um pouquinho sobre porcentagens. Vamos transformar alguns números, então, escritos com a forma percentual em forma fracionária e decimal. 27%, então, é o mesmo que 27 sobre 100.
E aí a representação decimal dele vai depender então das casas decimais. 2 casas decimais porque temos 2 zeros. Então, o número 7 e o número 2 ficam depois da vírgula. A mesma coisa acontece com o 3%, onde nós temos então 3 sobre 100. Como nós vamos precisar de 2 casas decimais, o número 3 fica depois da vírgula e também um zero que nós vamos pôr na frente do número 3, para preencher e ficarmos então com 2 casas decimais. Já o número 6,25%, ele já tem casa decimal, então temos que ter o cuidado de já está depois da vírgula o número 25. Agora, com as 2 casas decimais da fração do denominador 100, o número 6 também vai ficar depois da vírgula e o número 0 que nós vamos pôr para preencher. Então, nós vamos ficar com, na verdade, 4 casas decimais. 2 do denominador 100 e 2 que já estavam depois da vírgula. Por isso, um total de 4 casas decimais. Vamos ver mais um exemplo sobre frações. Um jogador de futebol, durante um campeonato, cobrou 20 pênaltis. Dessas cobranças, 70% dos chutes foram convertidos em gol. Quantos gols esse jogador fez? Então, a primeira coisa que nós vamos perceber é que ele cobrou 20 vezes. Então, as cobranças, né? Cobranças. Essas 20 cobranças correspondem a 100%. Destas 20 cobranças, 70% delas ele converteu em gols. Quantos foram os gols? Nós não sabemos. Então, nós vamos dizer que 20 está para X, assim como 100 está para 70. Ao fazermos o produto dos meios e dos extremos, nós vamos ter que 100 multiplica x, assim como 20 multiplica 70. Então, 100x é igual, 2 vezes 7 são 14, 1.400. Então, nosso valor x é o mesmo que 1.400 divididos por 100. Ao simplificar aqui os zeros, nós vamos ficar com 14. Então, o nosso jogador, das 20 cobranças de pênaltis, converteu em 14 gols. É isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.